Olá! Esta videoaula tem o fomento do Programa de Apoio à Cultura do Estado de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, PROAC 39/2021. Meu nome é Sônia Ribeiro, sou jornalista, professora mestre em Gerontologia Social, produtora cultural com atuação na cidade do Vale do Paraíba, na cidade de Taubaté, na região do Vale do Paraíba. Então, vamos à nossa videoaula intitulada idososnegros.com. Inicialmente, é importante esclarecer o critério que adotamos para definir idoso e para definir negro. Para definir idoso, consideramos o que diz a Organização Mundial da Saúde. Então, sendo assim, idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, e para definir negro, consideramos a autodeclaração. Então, vocês irão observar nas fotos pessoas com a pele clara, mas estas pessoas se autodeclaram negras porque consideram o genótipo e não o fenótipo. Nesta videoaula, adotamos a perspectiva da velhice cairológica, isto é, a velhice que privilegia o tempo do trabalho e não o tempo de trabalho. Melhor explicando, o foco é o tempo histórico, isto é, o tempo real vivido pelos respectivos idosos. Portanto, esta videoaula irá demonstrar que, a despeito da idade cronológica avançada, os idosos negros aqui retratados continuam atuando de maneira pontual na promoção da cultura na cidade de Taubaté e no Vale do Paraíba. Quanto à fundamentação teórica desta videoaula, optamos pela teoria dos sistemas. Dito isso, agora sim, vamos à nossa videoaula. Há muitos anos, convivo pessoalmente e profissionalmente com um grupo de idosos negros, os quais atuam de maneira pontual em vários segmentos culturais no Vale do Paraíba, mas especialmente na manutenção e na divulgação das tradições culturais fundadas em matrizes africanas. Esses idosos são verdadeiramente considerados expoentes em suas respectivas áreas de atuação. São eles: Benedito dos Santos. Benedito tem 87 anos, é mestre da cultura popular, considerado uma referência no jongo, na congada, no Moçambique, na folia de reis. Outro idoso negro aqui retratado é Ailton de Moraes. É este senhor que está de camiseta branca ao lado do mestre dito. Ailton de Moraes também tem 87 anos. É artista plástico com reconhecimento e prestígio em toda a região do Vale do Paraíba. Outro retratado nesta videoaula é Maria de Lourdes Pereira Ribeiro, conhecida como Lourdes Bordadeira. Além de bordadeira, Dona Lourdes também é escritora, teatróloga, atriz, pianista. Além disso, é a presidente de honra do movimento cultural A Sombra de um Baobá, movimento cultural esse sediado na cidade de Taubaté. Ressalto que a Dona Lourdes faleceu há pouquíssimo tempo, com 82 anos, precisamente quando realizávamos a pesquisa
para esta videoaula. O próximo retratado nesta videoaula é Roberto Correia. Roberto Correia tem 70 anos de idade e é considerado um dos mais expressivos artistas plásticos do Vale do Paraíba na atualidade. O próximo retratado é Zenaide Brito, 71 anos de idade. Zenaide é ativista de várias causas sociais e, de maneira especial, do movimento negro no Vale do Paraíba. O próximo retratado é Silvio Prado. Silvio tem 70 anos, ativista histórico do movimento negro no Vale do Paraíba e, além disso, também poeta e fotógrafo. E, por fim, Sueli Graciano. Sueli tem 66 anos de idade, é artesã especializada em elementos cênicos para espetáculos. Ressalto que muitos idosos negros poderiam figurar nesta videoaula. O critério para eleger esses idosos é um critério da nossa admiração pelos mesmos. Muito bem, em 2020, por causa da pandemia da Covid-19, esses idosos negros se viram impedidos de levarem ao público suas produções culturais. Relembro que durante a pandemia não havia apresentação de congada, nem de jongo, nem de Moçambique, nem exposição de artistas plásticos, nem feira de artesanato. Diante desse impedimento, os idosos em questão passaram a procurar uma maneira de continuarem divulgando suas produções culturais, mas sem terem que sair de casa. A saída encontrada por eles foi passar a utilizarem as redes sociais. Ressalto que alguns deles já tinham Facebook, mas não utilizavam tanto assim. E outros não tinham Facebook. E praticamente todos eles não tinham perfil no Instagram. Então, todos eles se lançaram nas redes sociais, isto é, passaram a produzir conteúdo e, inclusive, a postarem seus conteúdos com periodicidade, isto é, praticamente todos os dias. Dona Lourdes Bordadeira, por sua vez, gravava de 2 a 3 vídeos por semana, ora comentando sobre a confecção de suas colchas de retalhos e de seus bordados, ora tocando seu teclado, ora declamando suas poesias. Além disso, Dona Lourdes também participava de lives promovidas por produtores culturais da região do Vale. Disse há pouco que esses idosos, dentre eles Dona Lourdes, são considerados expoentes em suas áreas de atuação. Daí o convite para participarem, inclusive, de lives. A partir do momento que esses idosos negros passaram a utilizar com frequência as redes sociais, eles tornaram-se ainda mais conhecidos. E, inclusive, ganharam seguidores em suas redes sociais. Dentre os seguidores de os mesmos, pessoas residentes em diferentes estados do Brasil e, inclusive, no exterior. Ao se lançarem nas redes sociais para divulgarem suas produções culturais e também a produção cultural de outras pessoas, esses idosos negros se tornaram divulgadores culturais virtuais e exerceram essa atividade com o mesmo entusiasmo
e com a mesma vitalidade apresentada por pessoas não idosas. É importante destacar que o Estatuto de Divulgadores Culturais Virtual, ter alcançado esse estatuto, ocorreu sem nenhuma remuneração, isto é, de maneira absolutamente graciosa. Portanto, um trabalho realizado exclusivamente por amor à cultura e pelo prazer de divulgar as respectivas produções culturais e, inclusive, a produção cultural de segundos e terceiros. Portanto, numa primeira análise, o título idososnegros.com remete inicialmente à adesão desses idosos às redes sociais e depois ao fato de a atuação de todos eles nas redes sociais ter tornado a produção cultural de os mesmos conhecida mundialmente. Continuando o nosso raciocínio, há um outro aspecto que reforça o Estatuto de idososnegros.com. Além de divulgadores culturais virtuais, os respectivos idosos também passaram a ser considerados fontes primárias vivas para o entendimento da cultura popular existente na região do Vale, especialmente o jongo, a congada, o Moçambique, a folia de reis, mas também nas técnicas empregadas na confecção de colchas de retalhos, na manufatura de artesanato feito com papelão, na pintura, na fotografia. Quero chamar a atenção para a expressão fonte primária viva. Se, originariamente, a fonte primária estava associada a coisa estática ou fixa, no momento, direções epistemológicas lecionam que a fonte primária se refere à força circulante, isto é, à força que atua na relação entre a informação e o público. Isso quer dizer que, se de um lado a fonte primária tem o significado de ponto de partida, de outro lado ela tem a significação de ponto relacional entre a cultura produzida e o público em geral. Sendo assim, pode-se dizer que todos os idosos negros aqui retratados são fontes primárias por serem autossuficientes em suas condições de matrizes explicativas do engajamento do idoso negro na manutenção e na divulgação de diferentes segmentos da cultura no Vale do Paraíba paulista. E também ponto relacional entre a cultura popular, especialmente o jongo, a congada, o Moçambique, a folia de reis, o artesanato, as artes plásticas, a fotografia, a poesia e o público em geral. Portanto, eles, os respectivos idosos negros, podem ser considerados como força circulante de aspectos, força circulante que promove a ligação entre a produção cultural de os mesmos e o público no Vale do Paraíba. O fato de os respectivos idosos negros serem divulgadores culturais virtuais e fontes primárias vivas nos leva a afirmar que eles são sujeitos de suas próprias histórias. Consequentemente, eles compõem o seleto grupo de pessoas que representa a própria mensagem. Além de tudo isso, no conjunto, a ação desses idosos configura um sistema aberto
de comunicação, um sistema aberto e informal de comunicação, voltado para a divulgação de produções culturais no Vale do Paraíba. Sistema aberto, porque a rigor qualquer um pode participar desse sistema, independentemente da idade, inclusive. E informal, porque este sistema não está ligado a nenhuma entidade, e sim a uma ideologia. Ressalte-se que, embora sejam ações individuais, elas se interrelacionam e se afetam mutuamente. É importante destacar que o próprio sistema aberto de comunicação gera subsistemas, que por sua vez tornam-se hierarquicamente ligados àqueles que lhes deram origem, sendo que os subsistemas podem ser formados por uma ou por muitas pessoas. Pois bem, pode-se dizer que esta videoaula é um subsistema do sistema de comunicação criado pelos idosos negros, por nós considerados idososnegros.com. Portanto, além de divulgadores culturais virtuais, de fontes primárias vivas para o entendimento de aspectos da cultura popular existente no Vale do Paraíba, os idosos aqui retratados e há pouco mencionados, também deram origem a um sistema aberto e informal de comunicação voltado para a divulgação de aspectos da cultura existente no Vale do Paraíba. Nesse sistema de comunicação aberto e informal, voltado para a divulgação das tradições culturais existentes no Vale, sistema esse criado pelos respectivos idosos negros, os quais denominamos de idososnegros.com, se apoia num pensamento do autor africano da contemporaneidade, Joseph Kizerbo. Em qual pensamento? No pensamento que diz que a história é a memória de um povo. Isso fica evidenciado quando o mestre dito, o senhor Benedito dos Santos, ensina para todos nós sobre de onde veio o jongo, de onde veio a congada, de onde veio o Moçambique, de onde veio a folia de reis e o que tudo isso significa para a cultura como um todo, mas especialmente para nós, os negros. Após o término da pandemia, todos eles, ou seja, todos esses idosos, exceto a dona Lourdes, que adoeceu e, como disse há pouco, faleceu recentemente, voltaram a se apresentar presencialmente, mas não abandonaram a atuação nas redes sociais. E não abandonaram porque, sobretudo, gostaram de se relacionarem com o público e com o público que havia, com o público em geral e especialmente com os seus seguidores, tratando do assunto da área de cada um, tá certo? Então, vamos agora ver uma sequência de fotos deles atuando após a pandemia. Olha aí, nós temos o Roberto Correia, que é o primeiro deles, pintando. E aí temos trabalhos do Roberto Correia, em exposição em praça pública, inclusive. Outro trabalho do Roberto Correia, bastante conhecido aqui na região do Vale, que é chamado de Mulheres de Chita. Mais um trabalho do Roberto, mais uma da série Mulheres de Chita.
Aí nós estamos diante de uma fotografia do Silvio Prado. Esta que vocês estão vendo agora é, por exemplo, a Basílica de Aparecida. O Silvio sempre privilegia o cenário aqui do Vale do Paraíba. Esta também é foto do Silvio Prado, e aí o nosso famoso Rio Paraíba, retratado, ou fotografado, melhor assim, pelo Silvio Prado. Outra foto do Silvio. Na sequência, vocês viram, esta é a Sueli Graciano, ao lado de um dos trabalhos do espetáculo, de um dos espetáculos que ela participou. E nesta foto, eu, Sônia Ribeiro, com Sueli Graciano, peço que volte a foto anterior, por gentileza. Peço que volte. E esta, eu e a Sueli Graciano, eu prestigiando uma das oficinas da Sueli sobre elementos cênicos feito de papelão para teatro. Novamente a Sueli. Na sequência, temos aí a Dona Lourdes, imediatamente após a pandemia, as voltas com as suas flores de papel, e aí ela presidindo o movimento cultural A Sombra de um Baobá, e nesta foto específica, especialmente, a Dona Lourdes bordando, com as voltas com seus bordados. Então aí 3 fotos da Dona Lourdes. Vamos para a sequência, continuando o nosso raciocínio. Concluímos dizendo que esses idosos negros, esses artistas idosos negros do Vale, demonstram que velhice não é sinônimo de final da vida, de incapacidade intelectual, de desconhecimento de avanços, de esquecimento do passado. Demonstram que velhice é uma fase da vida que pode ser tão fértil e fecunda, tão útil, tão fértil e tão fecunda, como as demais fases da existência. Demonstram ainda que também os idosos negros podem ser excelentes divulgadores da cultura. E, além disso, reafirmam a posição de cada um como ator social. Tudo isso reafirma em nós a certeza de que o homem não é um organismo que simplesmente responde a estímulos, e sim um agente que elabora as suas ações. Essas, por sua vez, nascem de algumas das necessidades humanas, de alguns dos objetivos almejados, de imagens que se tem de si, do que se espera conseguir com determinado comportamento, e também da interpretação de significados, o que ocorre a partir do processo de interação humana e não tão somente dos motivos conscientes, inconscientes de normas e regras. Portanto, não se trata apenas de um grupo de pessoas reunidas, e sim de uma comunidade marcada pelo entrosamento entre elas, sendo que essa argumentação é sintetizada pelo conceito de sistema aberto. Portanto, o título idososnegros.com é uma alusão ao fato dos artistas idosos negros retratados nesta videoaula terem se tornado conhecidos para além da região do Vale do Paraíba, diria mesmo, em todo o mundo, por terem se tornado fontes primárias vivas para o entendimento
de aspectos da cultura produzidos no Vale do Paraíba, por terem criado um sistema aberto e informal de comunicação voltado para a divulgação da cultura aqui produzida. Encerrando, vale citar a existência de uma simetria entre a produção cultural e a postura pessoal dos retratados, o que pode ser resumido da seguinte maneira: os idosos negros, voltemos às fotos deles, os idosos negros, Benedito dos Santos, Ailton de Moraes, Dona Lourdes Bordadeira, Roberto Correia, Zenaide Brito, Silvio Prado, Sueli Graciano construíram uma rede de informações cujos fios são formados por bens culturais. Por todos esses argumentos, esses idosos negros são por nós considerados idososnegros.com. Então, com muito prazer, compartilho com vocês um pouquinho ou alguns dos conteúdos produzidos por alguns desses idosos. Obrigada. Vou fazer 2, 4, tá? Que é para ficar forte, tá? Aí tem que colar ele. Eu me chamo Maria de Lourdes Pereira Ribeiro e eu aprendi a fazer colcha de retalho quando eu era criança ainda, com as minhas avós, com a minha mãe, e tomei gosto por emendar retalhos. Sendo assim, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu vim me aperfeiçoando nessa arte de emendar retalhos. E hoje, então, eu faço colcha para várias pessoas, no quais elas me encomendam. Faço ainda para fora, fiz para todos, para as filhas, para sobrinhos, e assim por diante. Não é possível estocar, porque sempre eu faço através com encomendas, e também é um trabalho que leva, às vezes, até meses para concluir. Mas é uma satisfação imensa
quando a gente vê o trabalho quase concluído, ou então já concluído, e a pessoa que vai pegar esse trabalho elogia, dá os parabéns, isso para mim é uma satisfação imensa. Eu, como sendo o rei do Congo, sou participante da Congada, do Alto do Cristo, faço parte de Moçambique, de toda a parte nossa da cultura. Então eu sou um participante da cultura popular brasileira. Eu, sendo um rei do Congo, represento a Congada do Alto do Cristo, Moçambique, toda a parte de cultura, jongo, folia de reis, São Gonçalo, caquira, de todo quanto é a parte nossa. E faço parte da ala africana do nosso Taubaté, aonde eu sou sou um filho de Taubaté, porque convivo aqui há 72 anos. Então, sou mais criado aqui em Taubaté, que sou de São Luís do Paraitinga, vim com idade de 12 anos. E hoje estou aqui pertencendo ao mesmo bairro, que é o bairro da Independência, onde eu vim acabado de criar ali. Vim com idade de 12 anos, me centralizei, meus pais centralizou ali e eu convivo lá até agora. Neste momento, então eu faço parte da nossa área de cultura brasileira, aonde a Sônia, minha querida Sônia, e a mamãe, e não deixando, que é a dona Lourdes, e não deixando de lembrar do meu querido amigo, que Deus já levou, o Jaú. Então, nós fazemos parte dessa cultura. A Sônia é uma das nossas mestres. Então, peço a Deus que dê força para ela, para a mamãe dela e a todos nós que participamos dessa convivência com ela. Está fazendo uma falta aqui o nosso amigo, seu Ailton, mas a filha dele está aqui presente, tá? Meu muito obrigado, e Deus que proteja todos nós que estamos aqui presentes e os que estão ausentes, que faz parte da nossa família Baobá.